Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o papel do Brasil na resolução do impasse da eleição venezuelana e sobre o fluxo imigratório de refugiados para o nosso país. O objetivo desta edição não é entrar em questões ideológicas, mas sim debater esta crise que tem impacto direto aqui no Brasil. E por que essa questão interessa tanto ao nosso país? O Brasil, como maior potência regional, foi um dos intermediadores do Acordo de Barbados, que viabilizou o pleito. Além disso, o Brasil é o terceiro país que mais recebeu refugiados venezuelanos. São cerca de 500 mil imigrantes vivendo em território brasileiro, conforme dados do governo federal. Para debater esses assuntos, a gente recebe nos nossos estúdios Matheus Felten Frelich, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais e membro do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Migrações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor de Relações Internacionais da Univates. Valentina Heck, advogada e integrante do GAIRE, o Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados da URGS. E Henry Pérez Lopes, advogado e presidente da Cooperativa Migrantes do Sul, Cooperativa Habitacional Migrantes do Sul. Bom, pessoal, muito obrigado por terem aceito o convite da TV Câmara. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Eu vou começar pedindo para a nossa equipe pôr aqui no nosso telão uma tela que vai ilustrar um pouquinho sobre os dados dessa eleição que aconteceu no último dia 28 de julho. Essa eleição, como eu falei anteriormente, ela foi intermediada, teve o apoio do Brasil que intermediou, enfim, esse pleito, e foram cerca de 21 milhões de eleitores. Muitas pessoas não conseguiram se registrar, né? São cerca de 28 milhões de habitantes que a Venezuela tem atualmente, 21 milhões conseguiram estar aptos a participar. 68 mil eleitores estavam aptos a votar no exterior. Muitos não conseguiram, são cerca de 8 milhões de venezuelanos fora do país, então o número ele é bem abaixo desse total de pessoas que teoricamente teria esse direito. O comparecimento, vou pedir para pôr na tela aberta aqui, o comparecimento foi de cerca de 55%. Este índice de comparecimento, ele está de acordo tanto com os dados apresentados ali pelo candidato que está atualmente na presidência, o Nicolás Maduro, quanto ao pessoal da oposição, que é representado ali pelo Edmundo Gonzalez, que foi substituto da Maria Corina, que foi impedida. Vou pedir para a nossa equipe passar para a segunda tela. Bom, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou o candidato Nicolás Maduro reeleito, com uma porcentagem de 52%, contra 43% do principal adversário, o Edmundo Gonzalez. O que acontece? Esse número aqui, ele foi simplesmente apresentado sem nenhuma ata de urna, nenhuma comprovação que sustentasse esses números. Lembrando que este Conselho Nacional Eleitoral ele é controlado pelo regime do presidente Nicolás Maduro. Já a oposição, ela fez um levantamento, ela fotografou as atas de urnas e publicou um resultado muito diferente. Segundo o levantamento da oposição, que acaba tendo a corroboração aí de agências independentes internacionais, o Gonzalez teve cerca de 6,2 milhões de votos e o Maduro 2,7 milhões. São cerca de 75%, 80% das atas de urna que eles conseguiram obter e segundo a oposição venezuelana, mesmo que o Nicolás Maduro tivesse 100% de voto nas urnas que não foram apuradas, ele não conseguiria superar este resultado. Bom, voltando aqui, muito obrigado, aí pode botar a rodar o nosso looping de imagens ilustrativas aqui da questão venezuelana. Bom, pessoal, o Brasil, Colômbia e México são países que são administrados, governados por pessoas da esquerda, mas eles não decidiram reconhecer esse resultado
pela falta da apresentação aí das atas de urna, que é um documento essencial para comprovar que o resultado foi esse mesmo. O painel das Nações Unidas, que enviou observadores lá para o país, a convite do próprio regime, divulgou, não reconheceu esse resultado e divulgou que as atas apresentadas pela oposição apresentam uma certa segurança. Então, foi até uma convergência com a questão do Centro Carter, que é um organismo dos Estados Unidos, criado pelo ex-presidente Jimmy Carter, que decidiu não reconhecer e apontou diversas falhas. Então, eu começo contigo, Matheus. O Brasil ele tem um papel de interlocutor em todo esse processo. Um dos objetivos do Brasil ter tanta cautela, além da nossa Constituição, né, enfim, prever aí a não intervenção em povos estrangeiros, é a questão das sanções econômicas. Pelo que o presidente Lula declarou diversas vezes, ele quer que sejam retiradas essas sanções que estrangulam a economia venezuelana, que decaiu muito nos últimos anos. A gente sabe que ela se mantém graças à exploração do petróleo. A Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo no mundo. O que tu achou da nota conjunta do Brasil, Colômbia e Venezuela, com essa certa cautela aí em relação ao resultado, só divulgando que vão reconhecer um resultado quando apresentarem essas atas de urna, Matheus? Então, eu acredito que o Itamaraty, e nesse caso a interlocução do presidente Lula com as suas contrapartes do México e da Colômbia é uma medida acertada num momento em que esse debate suscita muitas posições extremadas quanto ao que deveria ser feito pela comunidade internacional na questão da eleição da Venezuela. Eu acredito que os três eles se juntaram porque eles ainda são um grupo que tem uma mínima interlocução com o Maduro. Por vezes, Maduro também já os deslegitimou, mas ainda assim, como tu bem observaste, o Brasil ele tem tentado exercer esse papel de intermediador das eleições já há um tempo. Por isso, eu acredito que essa cautela nessas posições de não afirmar vencedores, embora que o reconhecimento de fato não tenha vindo da vitória de nenhum nem outro, ele é acertado nessa medida em que a não intervenção é um princípio básico da diplomacia brasileira e, como tal, do princípio da soberania internacional até certo ponto. Isso. O México recentemente decidiu se retirar aí desse processo de negociação. Foi, inclusive, nos últimos dias aí. Matheus, vale a pena para o presidente Lula pagar um preço político aqui no país, caso ele decida de forma individual, deixando de lado aí as opiniões da área diplomática, que é composta por técnicos? Vale a pena para ele pagar um preço político, visto que, como tu comentou, o governo brasileiro é um dos poucos da América Latina que tem uma relação próxima com a Venezuela. A gente pode observar a maior parte dos países, Argentina, Chile, inclusive o Chile, que tem um governo de esquerda, Peru, Uruguai, logo após a eleição, a divulgação, não tiveram essa cautela e já decidiram não reconhecer o candidato de oposição como vencedor. Vale a pena para o presidente Lula pagar esse preço político? Qualquer posição no que remete à Venezuela aqui no Brasil, o debate ele vai estar muito acalorado. Então, eu acredito que qualquer posição que o presidente tivesse exercido nessa questão, alguém ia ficar incomodado e ele teria certo custo político por alguma parte. Então, eu acredito que
nas últimas entrevistas que o próprio presidente Lula tem colocado, ontem já não reconhecendo de fato a eleição do Maduro. Então, através dessas posições que tu mencionaste que elas são um pouco diferentes do que a burocracia do Itamaraty tem pensado, mas também não é o papel do presidente fazer essas contradições com a própria burocracia do Estado que enfim, toma as rédeas dessas posições. No entanto, o chanceler Mauro Vieira, ele ainda mantém essas posições de cautela também, tal qual o presidente Lula vinha tomando. A ver como vão ser essas negociações nas próximas semanas, porque tendem a sair alguns comunicados conjuntos, principalmente Brasil e Colômbia, que como tu se referiste, o México saiu dessa negociação. O presidente López Obrador lançou essa abdicação da sua posição até que as atas sejam demonstradas. Então, é difícil realmente quando algumas pessoas que têm esse poder de decisão batem cabeça numa questão tão importante. E o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, ele acompanhou de perto a eleição, se reuniu tanto com o atual presidente quanto com o candidato de oposição, e o que ele disser, né, terá muito peso na decisão do presidente Lula. Vou passar agora para a Valentina. Valentina, desde do começo de toda essa crise, o Brasil ele recebeu cerca de 500 mil refugiados. É um índice bem grande. O Brasil ele só perde em número de refugiados para a Colômbia e para o Peru. Até dá para entender porque são países que falam a língua espanhola, então é mais fácil para os imigrantes se dirigirem a esses países. Segundo dados da Polícia Federal, Valentina, desde o dia 28 de julho, que foi o dia da eleição, o Brasil já recebeu cerca de 3.800 venezuelanos que atravessaram a fronteira lá de Roraima pela cidade de Pacaraima, lá no norte do país. Qual a tua perspectiva, Valentina? Caso não haja uma solução para esse impasse, a tendência é que o regime do Nicolás Maduro repreenda com ainda mais violência do que nós temos visto pelas agências de notícia que ainda são permitidas no país. Qual a tua perspectiva quanto a esse fluxo migratório aí que está acontecendo para a região norte do Brasil? Bem, a tendência em todo o país que tem uma desestabilização ou política ou também que passa por catástrofes naturais, como o Haiti, é que haja o aumento desses fluxos migratórios, especificamente para o Brasil, que tem visto nos últimos 10 anos um crescimento dos fluxos migratórios de outros países vindo do sul global, não mais de países do norte. Antigamente o Brasil recebia muitos imigrantes de Portugal, da Itália, até mesmo dos Estados Unidos, que vinham aqui a trabalho e por outras razões, também por razões culturais e proximidade. Mas a questão, tanto do Haiti, com a questão do terremoto, como a questão da Venezuela e de outros países que também têm entrado em situações ou de calamidade pública ou de crises políticas, é que esses imigrantes deixem esses países e venham a se estabelecer em países tanto mais próximos quanto que eles tenham mais oportunidades de vida, como é a questão do Brasil comparado à da Venezuela. Então, a tendência é que aumente. A gente já viu nos últimos 10 anos um aumento dos imigrantes venezuelanos. Eles não estavam nos primeiros lugares do ranking das nacionalidades de imigrantes. E eles vêm muitas vezes para cá sem muito conhecimento de como aplicar. Eles têm a possibilidade tanto do visto humanitário como pedir refúgio, mas muitas vezes não se tem esse conhecimento, então alguns processos acabam sendo dificultados, tanto também pela falta de documentos, muitas vezes por eles sentarem em processos que não dispensem os documentos, por não terem conhecimento da questão da regularidade exatamente migratória, e a tendência é que aumente realmente, mas o Brasil tem lidado até
bem com a situação em relação à Operação Acolhida e o processo de interiorização, principalmente na questão da Venezuela. Isso é interessante, tu comentou sobre essa operação e o processo de interiorização, porque o que acontece? Segundo os dados divulgados recentemente, Roraima tem uma população de cerca de 500 mil habitantes, mas quase 20%, 25% das pessoas que estão residindo lá já são venezuelanas. Então, o objetivo dessa operação seria distribuir esses imigrantes para outras partes do país, a fim de que eles tenham acesso a serviços básicos. A gente sabe que a região lá ela também é uma região muito, muito vulnerável socialmente, para que eles tenham esse acesso a direitos mínimos. O Rio Grande do Sul é um estado, né, que tem recebido bastante imigrantes venezuelanos. A gente estava comentando anteriormente, aqui Porto Alegre tem muitos venezuelanos e são pessoas que têm diversas questões burocráticas, né, para quebrar, para conseguir ter acesso a esses direitos mínimos, né? Então, a Operação Acolhida, de forma geral, ela procura interiorizar, que é o quê? Adaptar essa pessoa, achar um local onde ela possa se estabelecer, possa estruturar os vínculos, possa arranjar um emprego, não necessariamente na região que ela adentrou, que é a região de Roraima ali, até porque não tem como a cidade, como você falou, comportar tantas pessoas imigrantes se estabelecerem lá. A interiorização ela acontece muitas vezes por meio de parcerias público-privadas, ou também de prefeituras específicas. Porto Alegre realmente é uma cidade que tem recebido muitos imigrantes. A região sul tem despontado como uma região no país, ao contrário de tempos mais remotos, onde não tinha uma maior visibilidade, que era mais focado no centro, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas atualmente tem tido maior visibilidade, tanto Porto Alegre como algumas cidades do interior. Mas realmente tem a dificuldade, muitas vezes, de regularização e da falta de informação desses imigrantes que estão se estabelecendo. Muito também deles, às vezes tem uma situação de desconfiança em relação aos atendimentos, a questão do poder público, de falar, às vezes, qual é a real situação, ou tem uma preocupação de trazer outras pessoas que ficaram na Venezuela, muitas vezes. Então, são questões muito delicadas em relação à imigração, porque a interiorização e a Operação Acolhida, apesar de estar sendo gerida de forma mais eficiente possível, ela tem a questão das diferenças culturais, muitas vezes, de fazer essa pessoa se sentir em casa no país. E são coisas que, infelizmente, como grupo de assessoria, a gente consegue resolver muitas vezes questões práticas e formais, as mais voltadas à lei, mas as questões tipo pessoais das pessoas em relação à cultura é algo que vai demorar um tempo e também é uma preocupação de muitas políticas, tanto do governo municipal, tanto da prefeitura, quanto da questão do Estado, quanto do próprio presidente, mas é uma dificuldade. Perfeito. Henry, então vamos conversar com uma pessoa que conhece a realidade lá, viveu vários anos lá na Venezuela. Tu veio aqui para o Brasil por questões familiares. Fala pra gente o período que tu viveu, faz cerca de 5 anos que tu tá aqui no país. Como é que estava essa situação lá? Ela continua atualmente, o contato que tu tem com amigos, familiares, como é que está a situação? Como é que foi todo esse processo de sair lá do país e vir aqui para o Brasil? Tá. Sim, a verdade é que eu não saí da Venezuela 5 anos atrás, porque vim com ideia de migrar para o Brasil. Eu cheguei aqui ao Brasil para conhecer meu neto, que nasceu, que é gaúcho. Tenho uma filha que ela, antes de eu chegar, ela chegou aqui em 7 meses, chegou grávida, então depois nasceu aos 2 meses o menino garoto, e eu vim a conhecer. E eu comprei minha passagem aérea, eu saí da Ilha de Margarita, que é onde eu morava, e eu cheguei em voo diretamente a Porto Alegre, e eu tinha que retornar a los 3 meses depois, como a gente que compra para voltar.
Então, eu não voltei, fiquei aqui. A verdade é que desde um começo, além de conhecer a meu neto, comecei a trabalhar com os migrantes venezuelanos que ficavam aqui. E como minha preparação de estudo é abogado e estudei sociologia, eu fiquei muito interessado em trabalhar aqui em prol dos migrantes e por isso agora tenho 5 anos aqui que estou morando. E a verdade é que quando eu, naquela época, no ano 2019, que foi julho de 2019, quando eu cheguei aqui, eu tinha um bom trabalho lá. Eu fui inspetor de trabalho, eu trabalhei 15 anos com o Ministério de Trabalho. Eu tenho um pós-grado em Direito Trabalhista e trabalhei como inspetor, como funcionário público e depois saí do Ministério do Trabalho e fui assessor das prefeituras, alcaldias. E tinha uma situação boa. Ainda a situação não estava muito ruim. A verdade, a situação na Venezuela se ha agravado. É uma situação que ninguém pode desconhecer. Venezuela está vivendo neste momento uma situação socioeconômica afetada pela política e afetada por muitos fatores que a gente tem que tomar em conta, tem que analisar, porque são vários fatores que han afectado a situação econômica, política e econômica da Venezuela. O país está polarizado, é uma verdade, ninguém pode esconder isso. Temos intervenções de outros países e respeitando a soberania que cada país tem que ter. Assim, a diplomacia aí ha falhado em muitos países de Sudamérica, incluso de todo o mundo. Assim como falou ao começo aqui o amigo, há uma coisa muito importante que é a diplomacia, o respeito à soberania que os países têm que ter entre os países. Além disso, é muito importante, por exemplo, a relação que tem os países suramericanos, neste caso o Brasil, que é seu vecino, Venezuela é vecino, e eu acho que os presidentes de cada país da zona do sul, eles devem respeitar a soberania e tratar de ajudar, por meio da diplomacia, a resolver os conflitos e não complicar a situação dos países. Então, com respeito à sua pergunta, eu reconheço que agora, neste momento, a situação é crítica, mas não é certo que é para todas as pessoas. Há muitas pessoas que han logrado sair adiante, trabalhando e han logrado muitas coisas que pela situação econômica, além da situação econômica, por exemplo, na Venezuela as pessoas têm a facilidade de ter uma vivienda, uma moradia digna, com tanta crise. E aí eu conheço, por exemplo, muitos colegas meus advogados que eles estão trabalhando lá e eles falam que a situação está ruim, mas não é para morrer de hambre, de fome. Pois é, então tem essa questão das desigualdades. Tem pessoas que estão bem e outras que estão muito mal. Porque Sim, é verdade. Um dado recente aí apresentado pela própria ONU, que cerca de 50% da população está na faixa de pobreza. Então tem essa desigualdade de extrema pobreza, então tem essa desigualdade muito grande. Tem realmente as pessoas que têm uma condição de vida boa, mas quem não tem essa condição de vida boa está muito mal. E a questão aí das vulnerabilidades sociais, da inflação alta, são o que leva as pessoas à rua, porque elas não vêem essa perspectiva de resolução, ainda mais com todo esse impasse referente à eleição venezuelana. Um dado interessante, Henrique, fazendo a pesquisa para o programa, eu descobri que a Venezuela já chegou a ser o 4º país mais rico do globo na década de 1950, 1960, quando, enfim, começou a exploração do petróleo. As sanções econômicas, Henrique, principalmente as impostas pelos Estados Unidos, né, a economia da Venezuela, na última década, ocasionaram um declínio muito grande
Os Sim. índices que estavam, a gente lembra o início do governo do Hugo Chávez, realmente a Venezuela ela conseguiu ter um progresso, mas após toda essa questão envolvendo enfim, o processo eleitoral, enfim, essa revolta popular, os índices econômicos começaram a cair. E eu queria ver a tua perspectiva quanto a este papel do Brasil na solução do impasse. Como a gente comentou anteriormente, o presidente Lula ele tem uma interlocução boa com o governo. Tu vislumbra alguma possibilidade do governo, aliás, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que todos os dados mostram que ele tem uma influência muito grande do Nicolás Maduro, dele publicar essas atas, porque é só publicar as atas, né, de votação e corroborar o resultado. Qual a tua perspectiva quanto a isso? Sim, o primeiro que eu quero falar é uma coisa que, motivado a la polarização que vive na Venezuela, acontece que qualquer cidadão, por exemplo, venezolano, por exemplo, eu, se você não opina a favor de um ou de outro, você é meu inimigo. Por exemplo, se eu falo coisas que como estudiante que fui de sociologia, como advogado que sou, e se eu analiso a realidade, segundo meus dados, segundo o que eu observo, eu falo a verdade, o que eu analiso. Então, se eu falo algo que favoreça o governo, então a oposição fala, você é chavista. Se eu falo a favor de alguma atitude da oposição, então o governo fala, você é da oposição. Então é uma situação muito difícil dar as opiniões. Mas eu tenho a minha e vou dar minha opinião. Eu acho que na Venezuela estão acontecendo muitas coisas difíceis de analisar e de saber a verdade, porque temos unas mídias, unos medios de comunicação que tergiversan a verdade de ambas partes. Eu fui, quando ficava na Venezuela, durante 3 processos eleitorais de presidente das mesas eleitorais. Eu fui 3 vezes presidente. E hoje por hoje eu posso falar com propriedade que o sistema eleitoral da Venezuela é um dos melhores do mundo. Eu lá sou. As máquinas, todo esse aparelho que a gente coloca para o processo eleitoral, ele vem de Estados Unidos. São máquinas que o governo do período de Chávez comprou a Estados Unidos, a tecnologia para Estados Unidos. E aí é tan positiva, é um processo eleitoral bom que em los processos internos da oposição, eles pedem prestado ao CNE as máquinas eleitorais. Então é uma coisa que a gente tem que tomar em conta, porque há uma realidade. Durante todo o período, desde Chávez, a oposição nunca ha reconhecido o triunfo de ninguém. Nunca. Sempre falam de que não ganhou, que a gente tem a prova, e todo o processo jurídico, a política eleitoral tem, você tem um período para apresentar prova, e acontecia que nunca apresentava prova. Pode ser, eu agora estou fora da Venezuela, pode ser que sim, que há um processo agora que aconteceu que a gente não sabe em que crer. Maria Corina Machado, que ela não é a candidata é Mundo, mas eu fico aqui e eu não escutei a Mundo falar, eu escutava como candidata a Maria Corina. Maria Corina foi presidenta de Súmate, uma organização de faz muitos anos que fazia processos eleitorais dentro da oposição. Ela tem experiência. Por que falo isso? Porque tanto a oposição como o governo, eu acho que eles construíram uma situação conflitiva para hoje a gente pensar, quem tem razão? Quem tem razão? Porque uma parte e outra parte demonstram cifras diferentes. Por exemplo, você botou aí que há uma poblação de quase 8, 9 milhões de pessoas que votaram. 6 milhões e algo mais a favor do candidato da oposição
y 2 millones a favor de Maduro. Entonces son como 9 millones, mas son 21, 22 millones de personas que deverían votar. Então, eu me pergunto, dentro de minha observação, o que acontece em um país onde se fala de um regime, uma ditadura? O que acontece que a pessoa não vai a votar? Só uma coisa, que o povo venezolano não tem confiança em ninguém dos dois. A solução para mim da Venezuela agora, e que aí é muito importante a participação de Brasil por meio da diplomacia, es tratar de ayudar en la promoción junto con otros países del mundo a buscar una solución pacífica que favorezca al pueblo, no a los políticos. Entonces, esa es para mí un papel muy importante que Brasil debe tener presente. O presidente Lula hoy debe tener presente la soberanía. Lembremos que no período do presidente Bolsonaro, a diplomacia foi para criar conflitos e não era bom. Então, isso é muito importante. Exatamente, daqui a pouquinho a gente continua conversando, o pessoal tem que chamar um rápido intervalo, então a gente faz uma rápida pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais Porto Alegre em Debate, com mais discussões aqui acerca das eleições venezuelanas e o papel do Brasil na resolução desse impasse. Meu nome é Silvia Souza, eu sou paulista, sou advogada, tenho 38 anos e sempre fiz parte de um movimento chamado Educafro, um movimento negro paulista que trabalhou pela inserção de jovens negros e carentes no ensino superior público. Hoje eu sou mestranda na UNB, fiz pós-graduação na UFABC, que é a Universidade Federal do ABC em Direitos Humanos, Diversidades e Violências, também participando de um programa de ações afirmativas de cotas raciais. Eu tive a grata felicidade de fazer uma sustentação oral no STF em 2019 e fui reconhecida posteriormente pelo movimento negro como a primeira mulher negra a fazer uma sustentação oral no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, num caso de grande repercussão. É importante lembrar que o STF existe há mais de 100 anos, né? Há 140 e tantos anos. E em 2019, ser a primeira mulher negra a fazer uma sustentação naquele espaço diz o quanto que a gente ainda precisa avançar. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Bom, estamos de volta com o segundo e último bloco do Porto Alegre em Debate, que na edição de hoje trata das questões da eleição da Venezuela e o papel do Brasil na diplomacia e resolução de todo este impasse. Bom, eu volto aqui conversando com os nossos convidados. Pessoal, as Forças Armadas da Venezuela têm um papel, segundo analistas, a imprensa, analistas internacionais, dizem muito relevante na questão da sustentação desse regime. São cerca de 1.400 generais, é um número muito grande. Se for comparar com o Brasil, seria 5 vezes maior do que nós temos atualmente aqui no nosso país. Vamos com o Matheus. Matheus, tu vê alguma possibilidade das Forças Armadas do Exército intervir nessa questão da eleição? Eles já, enfim, corroboraram o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral.
A gente sabe que muitos regimes vêm a cair após a intervenção das Forças Armadas. Tu vislumbra alguma possibilidade de acontecer isso lá? Eu acredito que não, porque as Forças Armadas elas são um dos braços que dá sustentação ao regime do Nicolás Maduro, e o próprio Hugo Chávez era um militar. Então, toda essa construção da política recente da Venezuela, ela tem as Forças Armadas também como um dos atores que foram importantes para as coisas como elas estão hoje. Então, eu acredito que possa ter uma contestação, mas eu acho difícil de dizer se de fato vai ter alguma ação contrária. Não sei, os colegas aqui podem ter uma opinião diferente, mas eu acredito que é difícil que tenha uma posição contrária que não a de chancela do Maduro. Certo, até tem um processo na Suprema Corte da Venezuela que foi solicitado pelo presidente para, enfim, de certa forma, confirmar esse resultado divulgado pelo Conselho Eleitoral. Mas até agora não teve publicidade nenhuma, né, Matheus? As atas de urna, que seriam um documento para comprovar, nem esse processo da Suprema Corte que convocou todos os candidatos, inclusive o principal candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, não compareceu. Ele se referiu que tinha medo de ser preso. Então, inclusive, esse processo legal da Suprema Corte, ele exige uma transparência. A perspectiva é que a Suprema Corte lá da Venezuela confirme esse resultado, até porque nos últimos anos teve uma intervenção muito forte do regime no poder judiciário, né? Pois, a questão que nessa eleição ficou um pouco mais, de fato, ela ficou um pouco fora do debate internacional, é que por muito tempo na história venezuelana houveram intervenções de países externos e influência através de atores da sociedade civil que tentavam angariar essa contestação ao regime por causa dessas questões externas. Então, eu reconheço que exista uma certa dificuldade de entender que, como assim a eleição da Venezuela ela está sendo contestada. Porque tem uma organização de fora que está vindo dizer o que a gente precisa pensar. Eu entendo esse receio da população até, porque várias vezes de fato aconteceu. Por outro lado, existem várias checagens dessa nova última eleição que de fato comprovam algumas discrepâncias nos discursos de ambos os lados, tanto do Maduro quanto da oposição do Edmundo Gonzalez. Então, é uma posição muito difícil mesmo. Eu não tenho uma resposta certeira para informar aqui ou para passar para o pessoal que está assistindo a gente, porque realmente eu não tenho todas as informações, a falta de transparência às vezes é um dos problemas, né? Então, é muito difícil dar uma certeza nessa resposta. Perfeito. Eu vou passar agora mais para a questão interna aqui do país, em relação a esse acolhimento do Brasil em relação aí aos imigrantes, os refugiados, as pessoas que vêm da Venezuela aqui para o Brasil. Valentina, o GAIRE ele desenvolve esse trabalho, esse estudo, esse trabalho de pesquisa com esses imigrantes. Fala pra gente como é que surgiu este grupo e sobre essas linhas de pesquisa que atualmente vocês estão desenvolvendo, quais as atividades que vocês, enfim, estão implementando. Explica pra gente o trabalho do GAIRE. Então, o GAIRE ele surge dentro do SAJU, que é o Serviço de Assessoria Jurídica da Faculdade, que faz parte do pilar da extensão, que é aquilo que a universidade pode contribuir também para a sociedade como uma universidade pública. Surgiu justamente do interesse de alguns estudantes e da demanda para atender especificamente
assuntos jurídicos voltados aos imigrantes, tanto questões administrativas, de regularização, como também questões de processos trabalhistas, qualquer tipo de demanda civil que os imigrantes podem ter voltada justamente ao acolhimento da pessoa migrante, justamente por ter outra nacionalidade. E, basicamente, a gente trabalha em vários pontos diferentes, tanto nesse acolhimento em relação à escuta para resolver as questões administrativas, jurídicas, quanto também estudando casos, fazendo formações internas em relação ao melhor atendimento desses imigrantes e refugiados, quanto contribuindo também nas discussões, tanto de fóruns quanto de órgãos municipais para compor a discussão na perspectiva da universidade, de alunos que estão interessados na perspectiva das migrações e que compõem o grupo, que conseguem ter essa prática, não só a questão teórica. E acredito que o nosso trabalho tem contribuído dessa forma, de levar a questão prática, de auxiliar as pessoas que têm algum tipo de demanda e de contribuir, então, justamente com o conhecimento acadêmico, conhecimento prático, junto entre os órgãos públicos, compondo o debate político, o debate da sociedade em relação à temática da migração. Isso anteriormente a gente comentou referente ao acesso a direitos sociais, a serviços sociais. Há um tempo atrás tinha ainda existe, mas bem menos, uma certa resistência do povo brasileiro em bem receber, digamos, em acolher da forma correta imigrantes, não apenas imigrantes venezuelanos, mas de diversos outros países, porque tinha a questão, as pessoas com medo de perder o emprego, achavam que os imigrantes iam vir tirar os empregos, também algumas pessoas revoltadas por esse acesso a benefícios sociais, digamos, Bolsa Família, universidade pública. Como é que está na perspectiva de vocês ali do GAIRE em relação a essa aceitação aqui da comunidade? Dá um enfoque especial aqui para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Valentina. A questão pública, assim, das autoridades públicas, do esforço coletivo do poder público, tem melhorado nos últimos anos. A nossa legislação, a gente sempre comenta, não é perfeita, mas ela evoluiu bastante, assim, em comparado ao Estatuto do Estrangeiro, por causa que também havia esse uso do nome estrangeiro, agora está sendo trocado para migrante, justamente para não causar uma questão de distanciamento entre nós e eles. Mas a questão da comunidade sempre, do que eu noto assim, dos atendimentos, que eu também participo dos atendimentos no grupo, é que é variável muitas vezes. Muitas pessoas acolhem muito bem, a gente tem a fama de ser um povo acolhedor e hospitaleiro, de querer que as pessoas de fora venham para cá, mas na prática nem sempre é assim. Alguns relatos, principalmente, que nem tu falou, no ambiente de trabalho, alguns imigrantes, não são a maioria, mas alguns relatam sim discriminação em relação à língua, a questão de não tá trabalhando talvez na mesma efetividade também por causa da questão da língua, e que são questões realmente tipo que não têm base prática, são realmente preconceitos dessa população ou dessas pessoas no ambiente de trabalho, desses imigrantes, que em vez de acolherem realmente, eles estão criando barreiras, tanto não fazendo questão de ouvir a língua da pessoa, porque geralmente são de países de língua espanhola, então é uma língua próxima, mas alguns imigrantes enfrentam essa barreira linguística. Mas eu acho que é questão de levar esse tema realmente para o debate público e de conscientizar as pessoas de maneira geral e também das próprias pessoas no poder, tanto na questão de uma empresa que está contratando esses imigrantes, de ter políticas voltadas à escuta deles e à conscientização no ambiente de trabalho e também na sociedade em geral da importância, porque realmente muitos desses imigrantes fazem trabalhos que na realidade nem os brasileiros querem fazer, então não existe uma retirada do trabalho de um brasileiro para estar acolhendo esse imigrante. Mas existe, em realidade, um direito dessa pessoa de estar aqui migrando. Muitas das pessoas não estão aqui porque era o sonho da minha vida morar no Brasil. Não, mas porque a situação realmente no país deles se agravou de tal forma que eles foram obrigados a sair. Muitas vezes eles têm dificuldade em relação
a estar se estabelecendo, as saudades do país deles, as saudades da família deles, que muitas vezes eles não têm como saber quais são as condições dessa família que ficou no país, se está segura ou não. Então, falta muitas vezes o bom senso das pessoas de acolher propriamente os imigrantes nesses ambientes mais internos da nossa sociedade, que muitas vezes o poder público não chega. Certo. Henri, tu como presidente da Cooperativa Habitacional Migrantes do Sul, tem esse contato bem próximo aí com, enfim, pessoas de outras nacionalidades. Fala pra gente sobre o trabalho que é desenvolvido pela cooperativa e como é que tu vê essa questão do acolhimento do poder público. Existem políticas sociais efetivas na atualidade, não apenas para venezuelanos, mas para pessoas das mais variadas nacionalidades que chegam aqui a Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Sim. Em princípio, eu faço um reconhecimento para o Brasil. Brasil é um dos países que tem uma política de acolhimento positiva. Por exemplo, eu tenho família em Chile, em Colômbia, amigos em Peru, em Uruguai, Argentina, e a gente sempre se está falando, fazendo, sabe, intercâmbio. E eu concluo que o Brasil é, da América do Sul, um dos países que tem uma política de acolhimento, de ajuda ao migrante. É verdade, com a diplomacia do Brasil, ele permite essa integração e esse acolhimento dos venezuelanos e de muitos migrantes, porque a gente tem contato e a gente fala com senegaleses, haitianos, congoleses, colombianos, de diferentes nacionalidades. E aqui tem oportunidade, inicialmente, para poder pegar seus documentos, para regularizar, para que ele não fique ilegal no país. Tem aí possibilidade, por meio da Polícia Federal, de uma forma rapidinho, de ter o documento para que ele possa trabalhar, possa integrar-se na sociedade brasileira. E tem muitas ajudas migrantes, mas a verdade é que ainda não tem uma política forte que a gente possa falar. Por exemplo, na área que eu comecei quando a gente criou a Cooperativa Habitacional Migrantes do Sul. A gente criou isso para fazer uma cooperativa para a gente poder buscar ter uma moradia digna e ter o apoio por meio do apoio do governo. Mas a verdade é que ainda não ha sido possível. Até 5 anos, a cooperativa não tem ainda êxito por falta de recursos econômicos. A gente sabe que a cooperativa é uma empresa social que os componentes, os integrantes, os associados, eles têm que aportar o dinheiro. Mas a verdade é que como um migrante que está desempregado, que ganha um salário mínimo, ele pode fazer aporte de 400, 500, 600 reais que a gente precisaria para comprar um terreno, para depois construir, é bastante difícil. A gente fez essa cooperativa porque inicialmente um organismo internacional, não vou a dar o nome, ele ofereceu para nós ajuda econômica. Ele falou, você faça uma cooperativa e a gente vai dar aportes econômicos para que vocês possam pegar uma moradia digna. Mas aconteceu a guerra de Rússia com a Ucrânia e o dinheiro foi desviado para lá. Só um pouquinho de dinheiro que essa organização internacional está dando para o Brasil é para a questão da saúde. Mas eles pararam, não? Por agora a gente não pode ajudar. Eu falei ao começo que eu sou também integrante de Comatavi, da Comissão de Acesso à Moradia e à Terra, e que trabalha conjuntamente com o Departamento Municipal de Habitação. A gente aí, eu sou conselheiro, a gente fizeram uma promessa de MAVI, Departamento Municipal, de ajudar na entrega de um terreno. A gente não está pedindo, nós não queremos nada grátis, só dá-nos a oportunidade para pagar e para pegar e para construir. E foi também uma promessa que quedou em promessa, e não foi uma realidade.
Eu acho que hoje, com o programa Minha Casa Minha Vida, entidade, o governo de Lula está abrindo as portas para as cooperativas poder ter uma moradia digna. Está acontecendo isso, mas a gente tem uns problemas jurídicos legais com a Câmara de Registro Comercial para poder continuar em uma forma legal e ter esse benefício. E aí eu acho também que o governo tem que, além das ajudas que dão, ele tem que criar uma política mais compacta que ajude a los migrantes, não só venezolanos. Porque uma coisa sim é certa e que a gente tem que ter presente. O problema da Venezuela, inicialmente como vecino de Brasil, não vai terminar agora. Vamos a pensar que Maduro entregou o poder ao candidato. Eu vou embora. Vamos a imaginar isso. Mas vai ter que muitos anos para que Venezuela possa recuperar. Vai ter muitos anos. E aí não vai ser isso assim tão fácil, não vai ser assim fácil. Porque dentro da mesma oposição, na Venezuela tem conflito político. Aí vai ser quem vai ser o presidente da Venezuela. Lembremos o presidente interino que tuvo Venezuela, Guaidó. Então, não tem solução. E ainda anda a figura de Guaidó. E por isso eu falo que o problema da situação econômica da Venezuela não vai ter solução em pouco tempo. E aí Brasil, como país que a gente está olhando, que tem uma política positiva de acolhimento, de ajuda, a gente está olhando para vir a Brasil. Então, eu acho que é muito importante e algo que devem vocês, como brasileiros, ter presente. A gente não vem aqui a pegar o seu trabalho. Aqui temos muitos migrantes profissionais. Por exemplo, a minha filha, que mora aqui, que tem um menino garoto, tem um menino gaucho, ela tem 2 formaturas. Ela é técnico e licenciada em enfermagem. Ela tratou de fazer a reválida e não aprovaram. Agora está estudando. En Hospital Santa Casa está estudando como enfermagem. E a gente tem coisas para aportar, porque o migrante deve aportar para o desenvolvimento do país. Lembre-se, quando as migrações anteriores de alemães, italianos, franceses, aportaram muito para o Brasil. E nós queremos também aportar, mas temos que trabalhar conjuntamente com o governo. Exatamente, e eu acho que esse é o principal objetivo de toda essa questão de acolhimento, é pegar o melhor das pessoas. Tem muita gente qualificada que vem e, claro, tem toda essa questão burocrática para revalidar diplomas e é enfim, um dilema, como a gente solucionar isso. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa, a gente poderia passar aqui horas debatendo esse assunto porque rende muito, mas eu quero agradecer a presença e a participação de cada um de vocês aqui na TV Câmara Porto Alegre. Muito obrigado. Voltem sempre aqui à TV Câmara. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje está terminando, mas você pode rever este e outros conteúdos no nosso canal no YouTube. E informações do Legislativo porto-alegrense, você já sabe, é só acessar nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia neste que foi o primeiro Porto Alegre em Debate sob o meu comando, após 4 anos aí capitaneado pelo jornalista Felipe Laude. Obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau.